Boa tarde para todos. Queria cumprimentar todo o tribunal, na pessoa do excelentíssimo Dr. Jânio, presidente dessa instituição, e dizer também que eu iniciei a minha carreira muito cedo na Justiça. Entrei como escrevente em 1993, fui 6 anos de escrevente, 5 anos de escrivão, assessor 1 ano no antigo Tribunal de Alçada, e depois ingressei na magistratura, onde eu estou quase prestes a completar 15 anos já de magistratura. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui no Tribunal de Justiça Militar, hoje unificado nesse prédio bonito, né, com essa estrutura à altura do trabalho que essa instituição desempenha. E sempre que a gente vem aqui, estava até comentando com o doutor Alide, a disciplina, a ordem, a seriedade que caracterizam as instituições militares é algo que nos enche de alegria e de admiração. Uma grande instituição no Brasil que deveria ser mirada, deveria ser modelada para outras áreas, né? Então, me sinto muito feliz de estar aqui e queria conduzir, na verdade, as reflexões da tarde, encontrando um sentido no trabalho. O tema dá a ideia de que você está andando na rua e encontra o sentido. Como alguém que perdeu uma bolsa, um celular, ou então que encontrou mesmo um dinheiro, uma certa quantia, algo precioso na rua. Mas, na verdade, o sentido de encontrar aqui, pelo menos do que a gente quer trabalhar, não é esse. Então, talvez, se nós pudéssemos mudar o título, seria Construindo um Sentido no Trabalho. Porque todo sentido é construído. E aqui eu começo a nossa reflexão. Existem 2 forças extraordinárias na natureza humana. A primeira delas é emoção. E a segunda delas é significado. Se nós observamos as outras espécies, nós veremos que todas elas buscam um alimento, uma nutrição específica. Então a abelha suga a flor em busca do néctar para que ela possa encontrar o combustível que vai sustentar toda a movimentação que a sua espécie biológica faz, desde construir colmeias, fabricar o mel, etc, etc. No entanto, nós observamos também o abutre que reclama, que pede, que fica aguardando despojos, cadáveres, porque esse é o alimento do abutre. E o ser humano? O ser humano também, igualmente, do ponto de vista psicológico, busca um alimento permanente. O que sustenta, o que dá colorido à vida, o combustível psíquico são as emoções. As nossas primeiras reações a qualquer estímulo externo são reações emocionais. Então imagine que você está caminhando em volta da Praça da Liberdade, fazendo a sua caminhada matinal, e de repente um cachorro de uma raça brava solta das mãos do dono e vem em sua direção. Eu tenho certeza absoluta que nesse momento você não pensa em nenhuma teoria do direito. A nossa primeira reação é uma reação emocional. Em tudo. Em tudo. Da mesma maneira, se você fizer uma lista dos 10 maiores momentos da sua vida, você vai perceber, depois de se examinar com calma, que esses momentos somente são especiais porque eles estavam impregnados de uma alta carga emocional. Eu não uso a palavra aqui emoção no sentido pejorativo.
estou apenas dividindo as funções psíquicas do ser humano, porque o ser humano tem uma função psíquica que é a cognitiva. Nós aprendemos, ensinamos, teorizamos, formulamos ideias, uma função cognitiva. Mas há uma função que é emocional. Você não procura um relacionamento a não ser por conta dessa função. Você não estabelece uma relação pai-filho, mãe-filho, a não ser em busca desse alimento. Portanto, voltando aos nossos 10, a nossa top 10, né? Nossa lista do The Best, os melhores momentos, nós chegaremos à conclusão inevitável de que esses momentos estão impregnados de uma alta carga emocional. Então nós poderíamos dizer que quando você tomou posse, fez um concurso, se esforçou, Deus sabe o que você passou, qual foi o esforço. Ninguém externamente é capaz de avaliar o esforço, a dedicação, o empreendimento, tudo que você colocou para alcançar esse objetivo. E naquele momento que resume, que é a síntese de todo esse processo, que é o tomar posse, estava marcado, impregnado de uma emoção muito individual, muito pessoal. Mesmo seus familiares, mesmo as autoridades que lhe deram posse, não seriam capazes de medir, de mensurar com precisão as emoções que percorriam o seu psiquismo naquele momento. Pois bem, é isso que nos alimenta. Esse é o motor, esse é o nosso combustível, e essa é uma das poderosas forças da vida. A outra delas é o significado. Toda experiência vivida por um ser humano é catalogada e recebe um significado. A ponto de o ser humano não suportar passar por uma situação se ele não alcançar o significado dessa experiência. Então, aqueles terapeutas, psicólogos, psiquiatras que lidam com pessoas portadoras de ideação suicida, percebem que a pessoa está numa zona limítrofe a ponto de, a meu ver, equivocar-se, tomando uma decisão extremamente radical e que não vai resolver o problema. Essa pessoa só chegou a esse ponto limite porque ela não consegue significar a experiência que ela está vivendo. Não consegue dar significado. Ou não dá conta do significado dado à experiência. Percebe? Então, uma pessoa, eu vou citar aqui alguns casos, mas eu preciso omitir o nome das pessoas e o nome dos terapeutas, né? Porque está sendo gravado, então a gente tem que respeitar isso. Então, um paciente narra para o terapeuta que pensava em suicidar-se porque ele tinha um relacionamento com uma moça há 7 anos, e eles então ficaram noivos, estavam planejando o casamento, e ele investiu naturalmente todas as suas fichas nesse relacionamento, mas ela apaixonou-se por uma outra pessoa, e faltando 3 meses para o casamento, ela desistiu. Acontece que para esse jovem, a experiência de ingressar num casamento com aquela moça recebeu o seguinte significado: é a única, a mais importante coisa da minha vida.
Foi assim que ele significou essa experiência. Se você dá esse tipo de significado a essa experiência, imagine a tempestade emocional que surge quando a outra pessoa, diz que não quer mais. Ele significou a experiência no sentido de que aquilo era a única e a mais importante coisa da sua vida, e não havia nada na sua vida mais importante do que aquilo. E pior, não haveria nenhuma outra alternativa que pudesse assumir aquele status de significado que ele deu ao casamento que se aproximava. Significado. Emoção e significado são então as duas forças que nos conduzem. Uma molda a vida, o significado. O significado molda a sua vida. É ele que molda. E a emoção dá o colorido. A emoção tira do preto e branco e transforma tudo no colorido. Você imagine num dia de trabalho normal aqui no tribunal, e imagine um dia especial, alguma comemoração na qual você está muito envolvido, você está muito feliz de estar participando, muito ansioso que aquilo aconteça, e a carga emocional de alegria, de felicidade, de realização é tão intensa que você não vê as horas passar. Ou quem não se recorda daquela viagem em que você ficou batendo papo e era tão bom porque estava com a família, com um amigo, ou mesmo uma viagem de trabalho e você encontrou alguém muito interessante, intelectualmente estimulante, ou emocionalmente estimulante, que te fez rir, te fez pensar, te fez refletir, e você entrou num clima emocional tão bom que não percebeu que se passaram 6 horas e você ficou conversando. Por outro lado, todo mundo aqui, tem certeza, espero que você não esteja vivendo isso agora, deve ter experimentado aquela pessoa falando, e acredite, ela falou só 5 minutos. E os 5 minutos não passaram. Nunca. Durou uma eternidade. Então, emoção e significado. O significado molda a emoção, dá colorido. Isso é muito importante. Só que agora nós precisamos trabalhar algumas coisas sobre essa reflexão. Quem dá o significado é você. É você que dá o significado. Não é ninguém. Você pode herdar uma pauta de significados. E nós herdamos. Acredite, nós herdamos. Da família, da sociedade em que vivemos, da comunidade na qual estamos inseridos. Nós herdamos e absorvemos, às vezes irrefletidamente, uma pauta, uma agenda de significados. Mas para que essa agenda de significados se concretize na sua vida particular, você precisa emprestar significado. Então, quem significa somos nós. É importante dizer isso aqui. Porque eu posso, se você não gosta da sede do Tribunal de Justiça Militar, aí troca comigo. Mas, se você não gosta, eu posso transferi-lo para a 5ª Avenida, em Manhattan, no prédio mais luxuoso, e ainda assim, você não encontrar significado no seu trabalho no Tribunal de Justiça Militar.
Então aqui nós entramos num ponto fundamental. Quem fabrica o significado? Quem é a fábrica de significado? É sua mente. É sua mente. E eu uso mente aqui no sentido mais profundo e espiritual. É a sua consciência espiritual profunda, que transcende até seu corpo físico. A sua consciência é a fábrica de significado. Por que a fábrica de significado? Porque se você tem o poder de dar significado, eu tenho uma ótima notícia aqui. Você tem o poder inalienável de mudar o significado. Então eu peço para contar um caso. Uma pessoa conhecida, fazendo um tipo específico de terapia, foi convidado pelo terapeuta a, através do processo de hipnose ericksoniana, do Erickson, a regredir a memória mais antiga que ela era capaz de se lembrar na sua infância. Veja que isso não é uma coisa simples de fazer. Não vai ser aqui trabalhando e andando pelos corredores do Tribunal de Justiça Militar que você vai conseguir acessar. Você vai entrar no estado de relaxamento, tem toda uma técnica, ok. Ele entrou nesse estado e lembrou-se, acessou então um fato que era o fato mais antigo da sua memória. Eu estou dizendo, essa pessoa é um executivo, foi CEO de grandes empresas, né? Não posso citar aqui o nome para ele não ser identificado, CEO de grandes empresas, um homem muito bem sucedido, um ótimo casamento, uma família criada, tudo. Cara, de perto todo mundo é meio louco, mas aparentemente normal, é uma pessoa que vive uma vida dentro da decência, da dignidade, feliz, e acessou uma memória perturbadora. Ele tinha 4 anos de idade, estava no banco dos passageiros e o seu pai estava dirigindo. Uma pedra chocou-se no para-brisa do automóvel. E ele, o que ele lembra? O que ele lembra? A gente pensa que nós lembramos fatos, nós lembramos emoções. Guarde isso. Fatos são apenas a roupa que você põe. É apenas a cobertura, é apenas a embalagem. Nós lembramos emoções. Então, quando a pedra bateu no para-brisa e quebrou tudo, o que ele lembra? A fisionomia de pavor do pai. Imagina um filho de 4 anos do lado, quebrando aquilo, e ele tendo que controlar o carro. Então, foi uma emoção profunda. E ao tomar contato com essa emoção, ele percebeu que esse sentimento de insegurança, que esse sentimento de medo, que esse medo do imprevisível, que esse medo de estar em viagem ou estar em jornada e algo acontecer, havia permanecido no núcleo da sua consciência. E embora ele não soubesse conscientemente, essa força operava dentro dele, afetando sua relação conjugal, sua relação com os filhos. Não afetando de uma maneira catastrófica, não. Mas afetando a relação com os filhos, a relação com a profissão, a relação com os amigos e a relação com o pai. Com o pai. Então, inconscientemente, ele culpava o pai.
Ele não se sentiu suficientemente protegido. E vivia a vida continuando não se sentindo protegido. Então o terapeuta identificou, ele tomou contato. Sequer imaginava um homem extremamente racional. Imagina, um executivo, um homem que só pensa em números, estatísticas, resultados, metas, missão, visão. E tendo que lidar com a emoção de um acidente, uma pedrinha que bateu no para-brisa quando ele tinha 4 anos de idade. Então, o terapeuta o colocou de novo no estado, segundo a hipnose ericksoniana, e disse para ele: agora eu quero que você se recorde um momento anterior, um pouco antes desse. Então, depois de entrar naquele estágio alterado da consciência, ele se recorda do pai arrumando ele para colocá-lo dentro do carro. Não tinha nem cinto de segurança, estava meio que amarrando ele ali numa corda, numa cadeirinha, amarrou, cuidando, brincando com ele, dando um biscoito. 15 minutos antes do acidente, um pai cuidadoso, carinhoso, preocupado. E então, é aqui que eu quero chegar. Qual é o quadro? Qual é o quadro total? Qual é o quadro geral? Bom, aqui eu quero falar sobre algo extremamente importante. Se não estiver faltando 10 minutos, você me fala, tá? Então aqui eu quero lembrar de algo extremamente importante. Nós filtramos a experiência. A todo momento fazemos isso. Nós filtramos a experiência. Então uma coisa é o que está acontecendo, outra coisa é o que está acontecendo para você. Por quê? Porque nós selecionamos aquilo que a gente quer selecionar, nós escolhemos aquilo que a gente quer significar. Ele escolheu a pedra batendo no para-brisa e o sentimento de insegurança. Por que ele não escolheu 15 minutos antes? Por quê? Por quê? Então dirá um grande filósofo: o problema das pessoas, o maior problema das pessoas é que elas acham que elas não têm que ter problema. Esse é o nosso maior problema. Você acha que não tem que ter problema? Nenhum problema. Acontece que os problemas são dádivas. Os problemas são presentes na sua vida. Você se tornou a pessoa que se tornou hoje, em grande parte, em razão dos problemas. Dos problemas. Então a vida é uma balança. É bom falar isso, que eu estou num tribunal. A vida é uma balança. Nunca vai estar tudo bom. E nunca vai estar tudo ruim. Então é assim. Quando está bom no dinheiro, tem algum problema na família. Quando está bom na família, tem algum problema de saúde. Quando está bom na saúde, tem um problema no dinheiro. Percebe?
bom? Não existe. É um conjunto. A vida é uma complexa interação de circunstâncias. E é você que vai dar o significado. É você que vai pesar. É você que vai escolher. Você escolhe. Primeiro você escolhe o que você vai selecionar. O que você escolhe? Então me recordo que, agora em Contagem, nós estávamos espalhados em 8 prédios na comarca e tinha um concurso, qual que era o pior. Não teve vencedor, foi muito difícil esse concurso. Empataram quase todos os prédios. E aí então vai para um prédio novo, de 7 andares, novo, inaugura. E aí chega para as pessoas, e aí o novo prédio, é bom, mas o ar não está na temperatura. O que você... Então, nós estamos diante de uma lagoa, tem 25 peixes. O que você pescou? Você pescou o quê? O que você pescou? Percebe? Significado. O que você está escolhendo? Porque tem... E aqui eu quero fazer a conexão. Então por que a gente escolhe coisas? Por 2 motivos. Toda escolha tem um ganho emocional. Então, por exemplo, tem pessoas que adoram o sentimento de tristeza, de sofrimento. Por quê? Porque as pessoas vão ter piedade dela. E a piedade é o alimento dela. Então quando alguém fala assim, coitada, ela, nossa, me senti realizado agora. É uma euforia. É uma euforia. Ele fala assim, nossa, coitada, sofre. A pessoa se sente revigorada, né? Então, amanhã ela vai vir, entendeu? Tem a síndrome da escravizaura. Porque a pessoa que adora a emoção, fica assim, quem que é o maior sacrificado do Tribunal de Justiça Militar? Eu falei, eu. Aí ele sente aquela emoção. A emoção do Marte, aquilo alimenta. A pessoa ela nem dorme naquele dia. Ela não come que aquilo é a glória. É a glória. Então você acha que ela vai deixar de ser centralizadora? Você acha que ela vai aprender a ser mais cooperativa? E se privar desse alimento? Alguém te olhando e falando, nossa, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo e ele. É sério? A emoção. O alimento emocional. Por isso que eu dei o exemplo. A abelha suga a flor, mas o abutre está esperando o cadáver. O alimento do ser humano é a emoção, mas tem emoções de todos os níveis. Tem emoções que são sórdidas, mas que alimentam a pessoa. Tem? Então, aqui eu tenho certeza que não deve haver isso, mas lá em Contagem tem, que é o intrigueiro. A pessoa do trabalho que o prazer dele não é nem sexual, é intriga. Numa lista de 0 a 10, o sexual está em 10º lugar. O primeiro lugar é o prazer da intriga. Mas a pessoa, ela sente uma felicidade quando alguém chega. Mas falou isso de mim? Quem falou? Eu vou... Ela se sente realizada.
Então nós estamos falando aqui que parte do processo de encontrar significado no trabalho passa por uma avaliação sincera e rigorosa de quais são as emoções que te alimentam. Porque isso é uma dieta. E eu vim aqui hoje falar sobre condicionamento emocional fitness. Mudar a sua dieta. Para que você passe a se alimentar de emoções que sejam saudáveis. Então você vai fazer uma dieta emocional. Vai ser duro no início? Vai, é como alguém que corta o açúcar. Eu passei por uma experiência. Há um tempo atrás tive um problema de glicemia, tive que cortar o açúcar. Eu achei que eu ia morrer. O meu açúcar é um vício. Eu descobri que eu gostava mais do açúcar do que do café. E aí você conta seu açúcar, o café, fala café. Sabe de café? Isso não tem graça, café. Açúcar, não tem açúcar. Eu tomo suco, não tem graça, não tem açúcar. O suco não tem graça, o café não tem graça. O bolo não tem graça, nada tem graça. Você queria o açúcar. E aí um tempo sem açúcar, o seu paladar começa a ficar tão sensível. Tão sensível. E daí um tempo, você não consegue mais colocar açúcar. Você não consegue mais. Você toma um vinho, você sente o doce. E dá uma pessoa e fala, nossa, que trem ruim. E você sente o doce. É uma dieta emocional. Agora, é claro que isso exige um alto grau de confrontação, de autoconfrontação, um exame sincero mesmo, sincero. Por que você não muda certas coisas? Por que você está ganhando com isso? Porque enquanto você estiver ganhando, você não vai mudar nunca. Percebe? Por quê? Porque às vezes você está procurando para não encontrar. Eu custei entender isso. Você tem um problema no trabalho e fala, gente, vamos resolver esse problema. Ingênuo. Aí as pessoas começam a procurar uma solução. Mas elas procuram com tanto profissionalismo para não encontrar. Por quê? Porque a solução significa uma dieta emocional. Significa que aquele grupo vai ter que abrir mão de um lugar que se tornou confortável. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando o tribunal instalou mesmo, definitivo, que aí foi fórceps, processo judicial eletrônico, teve colega que se aposentou. Para mim deu. Não é legal isso? Para mim deu. Chega, já é o limite. Eu tenho que lidar com o computador. Então você imagina, eu não estou dizendo que é mal que é ruim, não é nenhuma crítica, eu estou dizendo, porque todos nós temos isso. Todos nós temos isso. Depois de um tempo em determinadas situações, você vai ficando rígido. Você perde aquela flexibilidade. Você perde um dom que é inato do ser humano. O ser humano tem o mais poderoso dom, que é o dom de se reinventar. O dom da adaptação. Isso é instintivo. Nós nos adaptamos, porque adaptar-se é sobreviver. É sobreviver. Mas a gente vai acostumando, as coisas ficam ali naquela certa zona de conforto, e a gente se acostuma, não quer mais se adaptar. Então muitos se aposentaram mesmo para não ter que lidar com o maldito processo judicial eletrônico. No mundo que caminha cada vez mais os recursos tecnológicos. Mas é um fato. É um fato. Então, sem um condicionamento emocional, não tem jeito. Outra coisa,
Se você quer uma qualidade de vida extraordinária, eu digo, o que é uma qualidade de vida extraordinária? É uma vida nos seus próprios termos, não nos meus. Não do fulano, ou do partido tal, do partido B. Uma vida extraordinária é uma vida nos seus exatos termos. Nos seus termos. Se você quer isso, ou se você quer uma condição profissional, uma vida profissional extraordinária, isso não tem muito a ver, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas não passa tanto pelo dinheiro. Não passa tanto. Passa por outras questões. Claro que passa pelo dinheiro. Você precisa ser recompensado à altura daquilo que você acredita que é o justo do trabalho que você faz. Todo ser humano tem essa consciência, esse senso de proporção. Olha, eu estou dando isso, acho que eu merecia estar recebendo isso. Ok. Mas passa por outras coisas. Passa por um estado emocional. O estado emocional é uma decisão, é uma dieta. Você escolhe. Porque passa pelo que você vai selecionar. O que você vai pesar mais na balança. Porque acredite, todos os dias coisas ruins e boas vão acontecer. Aí eu entro no ponto. O que você vai focar? Qual é o seu foco? Você está focado em quê? Focado em quê? E já que nós estamos falando de um foco, então vamos dar um passo adiante. Eu quero comparar, se você não lembrar nada do que eu disse aqui, pensa num carro. Num carro. Emoção, o estado emocional é o combustível. Agora eu quero falar do motorista, quem guia esse carro. A força que guia esse automóvel. A força que guia esse automóvel é o seu modelo mental. O seu modelo mental. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, rapidinho. Primeiro, quais são suas crenças gerais sobre a vida e sobre você mesmo? Sobre você mesmo. Então vamos começar sobre você mesmo. Sua identidade. Quem você pensa que você é? Eu não estou dando carteirada. É uma pergunta mesmo. Quem você pensa que você é? Sabe por quê? A sua vida será aquilo que você pensa que você é. É a sua identidade que determina a sua vida. Você estabelece uma identidade numa relação afetiva, numa relação profissional, na sociedade, na sua família. Você constrói uma identidade. Você pensa que você é o quê? Porque ao responder essa pergunta, você está respondendo: o que eu mereço? O que eu devo viver? Quais experiências eu vou tolerar? Quais eu não vou tolerar? Isso depende da sua identidade. Da sua identidade. Percebe? Então, a sua identidade é o motorista desse carro. É ele que vai conduzir o carro. Porque se você construiu uma identidade como homem, como mulher, não importa. Você vai ter um relacionamento afetivo exatamente adequado à identidade que você construiu. Nem mais nem menos. Se você estabeleceu qual que é a sua identidade, eu não perguntei qual que é seu cargo. É diferente. É diferente. Eu me lembro de um... Obrigado. Eu me lembro quando eu tomei posse na magistratura de uma desembargadora, essa eu posso falar o nome, Jane Silva. Ela estava num treinamento da juíza e ela deu um conselho e isso ficou, já se passaram quase 15 anos, né? Eu sempre lembro desse conselho, que era
a gente ia já assumir a comarca, né? Então não era mais uma fala filosófica, ela estava ali no fronte de batalha, dando conselhos práticos. Ela disse assim: olha, se você precisar ficar toda hora repetindo que você é juiz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa andou mal. Identidade. Eu vou contar uma piada. Ela é piada ingênua, inocente, não tem nenhum problema, né? Mas é uma piada militar. Eu estava num acampamento militar, pré-guerra. Estavam lá os soldados, os oficiais, os generais. De repente alguém acendeu um cigarro. E um soldado que estava um pouquinho com insônia gritou assim: seu idiota, apaga esse cigarro. Acendeu a luzinha, era o general. Então, o soldado ficou pálido. Acabou minha vida. O general virou para o soldado e falou assim: você tem sorte, meu rapaz. Tem sorte de eu não ser um tenente. Percebe? Então, como você constrói a sua identidade? Quem você é? Você pensa que é o quê? A sua identidade. É esse conceito que está conduzindo todo o carro da sua vida. Se nós formos nos limitar à questão profissional, do momento que você ingressa no prédio aqui até a hora que você sai, porque cumpriu a jornada de trabalho, é a sua identidade, o seu conceito do que você é, que está construindo a profissão que você está exercendo aqui. Então, se você está se imaginando que é alguém desprezível, você vai se comportar como alguém desprezível. Você vai travar relacionamentos desprezíveis. Você vai executar tarefas de modo desprezível. O seu resultado será desprezível. E a sua imagem dentro da instituição será desprezível. Desprezível. Então, quando você constrói uma identidade saudável, você irradia uma força boa e poderosa em torno de você. Porque uma identidade bem construída te faz uma pessoa segura, que não tem necessidade de provar nem A nem B, que está com a autoestima em dia. Está bem. Então essa sua identidade conduz esse carro para alguma. Segundo, qual que é o seu mapa? Qual que é o seu mapa? Então aqui eu estou falando de crenças fundamentais. Crenças fundamentais. Eu passei por um desafio gigante numa unidade que eu assumi quando cheguei em Contagem. Qual que era o maior desafio? Qual que era o maior desafio? Toda a equipe acreditava, mas acreditar não é acreditar, é acreditar lá no profundo da alma, que todo juiz era um babaca. Eu até podia compreender, porque 3 que passaram eles viveram experiências, mas essa era uma crença.
Então, quando eu chego, olha o novo juiz. E todo mundo olhou, e eu senti um novo babaca. O novo. Vamos ver qual que é a babaquice da vez, não é? Vamos ver qual que é a estupidez que esse sujeito vai arrumar aqui. Imagine, foram 3 anos de consistência, de trabalho sério, até que eles perceberam que estavam errados. As pessoas são diferentes. Não é porque você viveu uma coisa com alguém que você vai viver aquilo continuamente com todas as pessoas, com todas as outras. Ou será que você não está escolhendo pessoas para repetir a sua historinha? Gente, todos nós escrevemos uma novela. E você seleciona os atores. Então tem gente que escreveu certas coisas que, o chefe tem sempre alguém que briga comigo. Se ele não brigar, você cria um motivo. Por quê? Porque está no seu script. Está na novela que você escreveu. E não importa quem ocupa esse papel, você vai dar o script para esse ator. Você vai provocar alguma situaçãozinha para confirmar a sua novela mexicana. É o seu mapa. É o seu modelo. Você construiu esse modelo. É o seu modelo de significado. Por quê? Porque você construiu uma identidade que não... Você disse para você, eu não mereço ser feliz no trabalho. Eu não mereço ter um trabalho onde eu me sinta bem. E eu preciso de um chefe, o mais chato de todos. E o mais incompetente de todos. Isso você vai encontrar. Você vai encontrar. Se ele não for o seu, você vai ser transferido. Até se encontrar. Porque é isso que você quer. Você está dirigindo nessa direção. Você está buscando isso. Quem busca, acha. Quem busca, acha. E se você estiver diante de uma pessoa que esse ator não está fazendo bem o papel que eu escrevi aqui, você vai provocar alguma situação para que essa pessoa seja chata com você, para que em algum momento ele tenha uma explosão e você fala, eu sabia. Está vendo? Está vendo? Autoritário. Porque é seu script, você escreveu. Então, falamos do combustível, estamos falando agora do motorista, mas é você que dirige, é você que escolhe valores. E a gente acha que o ser humano tem valores e todos os valores são bons. Não. Eu não estou falando de valores morais. Eu não estou falando de valores morais. Você pode construir uma identidade que é assim: eu só fico no relacionamento se a pessoa me despreza. E aí a gente vê cada pirueta mais bonita do que o Cirque du Soleil, porque você vai fazer de tudo para ser desprezado. É o seu script, é o seu quadro de valores. Então aqui nós vamos precisar trabalhar uma coisa: mude seu mapa, mude seu quadro de valores, mude, redefina a sua identidade, ressignifique a sua vida. Então, primeiro ponto para a gente ressignificar, porque eu não quero aqui ficar só falando em filosofia. Primeira coisa: culpe de modo eficaz. Culpe de modo eficaz. Todos nós culpamos pessoas por determinados acontecimentos ruins na nossa vida. Todos nós. Isso é da natureza humana. E eu não vou falar para você não fazer isso. Eu só vou pedir para você culpar de maneira eficaz e eficiente. É que eu vou te ensinar como é que culpa
de maneira eficaz e eficiente. Processo de divórcio. Estava lá o casal, então, para acalmar, deu um par de luva de boxe para cada um dos dois, né, para eles se acalmarem. E aí, o condutor, o mediador, e trabalhando um pouco de constelação familiar, etc, etc, começou o seguinte: então agora você vai culpar. Eu vou substituir as palavras aqui, evidentemente. Essa megera da maneira correta. Sua megera fulana de tal, nome e sobrenome. Eu te culpo pelo estrago que você está fazendo na minha vida agora. Qual o estrago? Defina. Estrago financeiro, estrago emocional, 15 anos de casamento, estrago psicológico. Eu te culpo. Sua megera fulano de tal, nome e sobrenome. Eu te culpo por você nunca ter me valorizado. Correto? Valorizado em quê? Tem que ser específico. Essa é a primeira parte. Agora vamos para a segunda. Sua megera fulana de tal. Eu te culpo, sua bruxa, pelos filhos lindos que você me deu. Que são o maior presente da minha vida. Sua megera. Te culpo por isso. E eu te culpo, sua megera fulana de tal, por aquele início do relacionamento que eu fui super feliz e que eu achei que ia durar. Percebeu? Percebeu? Então eu vou dar outro exemplo. Fulana de tal, eu te culpo porque você me abandonou. Eu sempre precisei de uma mãe. E eu te culpo por isso, por isso. Eu me senti assim. Eu me sinto alguém abandonado. Eu não tive uma família. Não? Sua megera, sua bruxa, eu te culpo porque você me deu a vida. Eu te culpo, sua megera, porque hoje eu estou com um corpo saudável, vivo, casado, com filhos, com uma profissão. Culpa sua. Então, culpe, mas culpe de maneira efetiva e eficiente. Se você vai culpar alguém pelas coisas ruins que ela fez, culpe-a também pelas coisas boas, porque a vida é uma balança. A vida é uma balança. E o que você vai pesar? O que você vai escolher? Você escolhe. Não vem dizer que você não tem escolha. Mas se você definir os valores, que sejam valores bons. Não defina uma identidade. Eu preciso ser abandonado, senão eu não me sinto amado. Se não me desprezarem, eu não me sinto amado. Eu preciso estar num relacionamento que a pessoa toda hora me deixa insegura, porque senão eu não sinto emoção. Tem gente assim. Ah não, aquilo ali não, aquela pessoa eu não quero relacionar com ela não, porque ela é muito fiel, muito correta, eu gosto de emoção. Eu gosto da pessoa que me deixa insegura, instável. A gente não fala, mas é. Então você precisa definir sua pauta de valores. Depois dos valores, a pauta de regras. Regras.
tábua de regras. É como você mede. Então, uma coisa é o que você valoriza. Você precisa definir o que você valoriza. O que é valor para você? O que é valor? Depois, um sistema de medidas. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa chega, era um nerd, o óculos torto, ele encurvado, não conversa com ninguém, não relaciona com ninguém. 35 anos, a vida inteira assim, não se aproxima de nenhuma moça, avesso à conversa, extremamente inteligente, crítico. E depois de um longo trabalho, o terapeuta pergunta: qual é o maior valor da sua vida? Ele fala: o amor. Não é incrível? O amor, a coisa que ele mais buscava era ser amado. Era o amor. Amar e ser amado. Então, tem algum problema aqui, vocês não acham? Tem alguma coisa estranha. Alguma coisa deu errado aí. Vamos ver. Porque o terapeuta sabia que aquilo era real. O amor era o maior valor da vida dele. Então ele passou para as regras. E perguntou para ele assim: para você se sentir amado, o que tem que acontecer? Essa é a pergunta, o presidente me autorizou, é a pergunta que vale 3 salários. O que precisa acontecer para você? Você fala assim: não, para mim, o maior valor no ambiente de trabalho é o respeito. E o que precisa acontecer para você se sentir respeitado? O quê? Aí ele começou a listar. Para eu me sentir amado, a pessoa nunca pode mentir. Número 1. Número 2. Para eu me sentir amado, a pessoa tem que me compreender sempre. 3. Para eu me sentir amado, constantemente a pessoa tem que expressar o amor dela por mim. O terapeuta falou: para, chega. Eu já entendi. Você estabeleceu que o maior valor da sua vida é o amor. Mas você construiu um conjunto de regras. Um conjunto de regras. Regras são coisas que tem que acontecer para. Entende? Esse conjunto de regras que tem que acontecer para você se sentir amado, não existe nenhum ser humano na Terra. Nenhum ser humano vai conseguir cumprir suas regras. E aí o terapeuta chamou e falou: vamos trabalhar. Vamos mexer um pouquinho nessas regras. Calibrar, um pouquinho só. Você está dizendo que para se sentir amado, a pessoa nunca pode mentir. Vamos só calibrar aqui. Para você se sentir amado, a pessoa tem que dizer mais a verdade do que a mentira. Tá bom assim? Mais a verdade. Na maior parte do tempo, dizer a verdade. Na maior parte do tempo, dizer a verdade. Tá bom? Tá bom. Ficou tenso. Segundo, você diz que a pessoa tem que te compreender sempre, em todas as situações. Vamos só dar uma calibrada? Vamos dizer assim: para você se sentir amado, eu tenho que me sentir compreendido nos momentos mais importantes da vida. Opa, tá bom? Tá bom assim? Eu tenho que me sentir compreendido nos momentos mais importantes. Não em todos os momentos, os mais importantes. Mas tá bom. Terceiro, você diz que a pessoa tem que constantemente expressar a você que ela te ama. Vamos só fazer um ajuste aqui. Digamos que a pessoa tenha que expressar regularmente, com qualidade,
Porque ela te ama, tá bom assim? Está filmado essa terapia. Aí você olha pro nerd, ele já estava ereto. Ele chegou assim. Ele estava assim. Mudou a fisiologia. Mudou. Aí, olha. Tá boa as regras? Tá boa. Então, o que aconteceu? Pô, eu já sou amado. Então, eu já sou amado. Perceberam? É claro que ele já era amado. Então, não basta você definir um valor. Você tem que saber como você está medindo isso. Olha, assim, para mim, o valor mais importante do ambiente de trabalho é o respeito. Ok. E o que você precisa ter para sentir o respeito? Para eu me sentir respeitado, hora que eu entrar no tribunal, do presidente até a pessoa que está cuidando dos carros na garagem, tem que olhar para mim e prestar atenção em mim. Mas. Poxa, mas se a pessoa estiver apertada para ir no banheiro? Então você tem que calibrar suas regras. Como é que você está medindo? Você pode ter estabelecido padrões que ninguém vai atender. Você pode estar estabelecendo padrões irreais. Ou eu diria, você pode estar estabelecendo padrões desumanos. E você pode estar fazendo com seu filho isso. Você pode estar fazendo isso com sua filha. Você pode estar fazendo isso com sua esposa, com seu esposo, com seu companheiro, sua companheira. Você pode estar fazendo isso com a sua equipe de trabalho. Ou você pode estar fazendo isso com você mesmo. Que regras que você estabeleceu? Modula isso. Esse é o mapa. Porque a vida continua acontecendo, meus amigos e amigas. A vida continua acontecendo. Mas você vai pescar lá segundo essa rede. É segundo essa vara e esse anzolzinho que você pesca na vida. Talvez o problema não seja o peixe. Talvez o problema seja o seu anzol. Se você remodelar, se você trabalhar isso, a sua identidade, seus valores e suas regras, sua maneira como você mede para se sentir feliz, alegre, respeitado, depende do valor, amado. E por fim, tem uma gasolina, tem um motorista no carro. Já precisa de um GPS, né? Eu pelo menos precisei, fui para a sede antiga, se não fosse o Waze eu não chegava aqui. Onde precisa de um GPS? O que te orienta? Existem forças, e essas são forças gerais que orientam o ser humano, e você precisa estar atento para isso. Primeiro, todo ser humano precisa de segurança e de variedade. Por que precisa de variedade? É para isso que você viaja, é para isso que você tira férias. Se a sua vida for sempre a mesma coisa, você fica louco. Agora, se a sua vida for só variação, só variedade. Mas o certo é que você precisa definir para você o que tem que pesar mais, segurança ou variedade. Não tem certo ou errado. Tem você. Você precisa entender isso. Porque se você entender isso, você vai conseguir conversar com seu chefe. Seu chefe, eu gosto mais de variedade do que de estabilidade. Então, dá para você me colocar, me recolocar? Acho que eu produzo mais aqui nessa situação. Ou vice-versa. Eu estou nessa área aqui, nesse trabalho que você me colocou, mas é muito improviso, é muita coisa. Eu sou meio rígido, eu gosto da coisa mais segura. Entende? Você precisa se definir. Segurança e variedade. Outro par de valores: significância ou conexão. Todos nós temos uma necessidade de nos sentir únicos, importantes, safra única, reserva, vinho reserva. A gente tem. Claro. Não é? A gente tem. Então, por exemplo, agora eu estou vivendo uma crise, porque meu filho fez 12. E até ontem eu era o super-homem. E agora,
Nem para Robin eu estou valendo mais. Eu me lembro dele que ele chegava assim: pai, você é tão alto. Não é de 73? Você é alto, pai. Agora ele está quase da minha altura. Então a gente tem necessidade de ser único, ser único. Mas a gente tem necessidade também de conexão. E para você se conectar, não pode entrar esse lance de eu sou único. Percebe? Porque senão não tem conexão. Para conectar, poxa, que bacana, não é assim? Você vai jogar bola, vai sair com os amigos. Tá todo mundo ali junto, ninguém, entendeu? Me lembro que tinha o futebol lá, né? Eu sou perna de pau, nossa, jogo muito mal. Então eu só apitava. Era o hábito. Mas via todo mundo aí, oficial, juiz, promotor, né? E lá acabava, não tinha esse negócio de eu sou único, eu sou. Não, era todo mundo jogador, né? E jogava bola, porque para existir conexão, não pode ter singularidade. Mas são dois valores importantes. Você precisa entender o que é importante para você. O que é mais importante para você? Ser significativo ou ter conexão? Percebe? Tem que entender isso. E por fim, crescimento e contribuição. O ser humano não suporta não poder crescer, não poder se desenvolver, não poder se aprimorar. E todo ser humano, acreditem, todo ser humano, e esse talvez seja hoje um grande problema da nossa sociedade que está perdendo o sentido da vida. Não só o sentido do trabalho, e aqui eu termino. Nós estamos perdendo o sentido não só do trabalho, nós estamos perdendo o sentido da vida. Porque nós estamos retirando da vida algo que a gente não consegue ficar sem. Nós, seres humanos, temos necessidade de contribuir com alguma coisa. Contribuir. Percebe? Então você vai fazer uma carreira aqui e vai contribuir. Não interessa extensão, entende? Não interessa a extensão. Não interessa o quê? É o senso de ter contribuído. Nós necessitamos contribuir com pessoas, com instituições, com a nossa comunidade, dar uma contribuição. Dar uma contribuição. Mas necessitamos também crescer, destacar, percebe? Aprimorar. Então precisa equilibrar essas forças. Esse é o alvo. Então eu acho que agora nós temos a gasolina, temos o motorista e temos o GPS. E eu quero encerrar dizendo: você está dirigindo o carro. É você que está dirigindo esse carro. Eu sei que algumas coisas não estão no seu controle, então concentre-se naquilo que você pode controlar. As pessoas que alcançaram um padrão de vida espiritualmente, socialmente, intelectualmente, afetivamente, saudáveis, extraordinários, são pessoas que se concentraram naquilo que elas podem mudar, naquilo que elas podem controlar. E deixe que Deus cuida do resto. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que de algum modo as minhas palavras e reflexões tenha acordado o motorista que existe dentro de você. Muito obrigado. Obrigado, Cecília. Obrigado.